Eu acho que esse é um dos vídeos mais polêmicos e mais pedidos e mais esperados aqui nesse canal, especialmente para quem me segue lá no Instagram, que acompanhou, que já sabia que eu tinha parado de tomar a pílula anticoncepcional. Então, no vídeo de hoje eu vou tentar ajudar quem tá querendo tomar essa decisão, quem tá passando por isso, pelo momento difícil, que eu vou contar para vocês mais pra frente o que aconteceu comigo, e para quem tá pensando se para ou não para, enfim. Se você quer saber como que foi esse processo e por que eu decidi parar de tomar a pílula anticoncepcional, é só continuar assistindo esse vídeo e solta a vinheta aí. Mais uma vez, eu contei com a ajuda de vocês lá no meu Instagram, então se você ainda não me segue no Instagram, me segue, porque você tá perdendo bastante coisa lá, tem conteúdo diário pra vocês, às vezes tem algumas promoçõezinhas, algumas coisinhas que eu faço por lá, então me segue lá no Instagram, porque vale muito a pena. E eu pedi ajuda de vocês pra montar o roteiro desse vídeo, porque eu queria saber qual era a maior dúvida em relação a parar com o anticoncepcional de vocês, pra eu poder trazer um vídeo mais completo possível, pra poder conversar com quem tá com vontade de parar, ou quem já parou e tá tendo uma fase aí um pouco complicada. Então, para responder o porquê que eu parei de tomar anticoncepcional, eu primeiro preciso voltar lá para os meus 15 anos de idade, que foi quando eu comecei a tomar anticoncepcional. Por que eu comecei a tomar anticoncepcional? Assim como toda menina que começa a menstruar, né? Eu acho que eu comecei a menstruar com 13 para 14 anos. Meu fluxo era um pouco desregulado mesmo, porque, né, gente, oscilações hormonais, adolescência, obviamente o seu fluxo não vai ser como o de uma mulher adulta, que é certinho todo sempre no mesmo dia e tudo mais. Você acabou de começar a menstruar, mas isso me incomodava muito, além do fato da TPM e das oscilações na questão da pele, né? Eu tinha muitas espinhas, muitas delas também eram hormonais, e o ginecologista, obviamente, assim como a maioria dos ginecologistas, a primeira coisa que me sugeriu foi: toma anticoncepcional, porque vai regular essa questão hormonal sua e vai fazer com que a sua vida fique um pouco mais fácil, no sentido de a sua menstruação finalmente regular. E por mais que eu fosse começar a minha vida sexual muito tempo depois daquele período, eu nunca mais parei desde que eu tinha começado a tomar. Então, dos 15 aos 18 anos estava tudo bem. E com 18 anos eu tive o meu primeiro problema em relação a tomar a pílula anticoncepcional. Eu comprava uma pílula que era cara, era uma pílula mais cara porque ela era um pouco mais suave, vamos dizer assim, pro organismo, e era indicada para as meninas mais novas, né? E aí eu vi que no SUS dava pílula de graça, e aí eu falei, eu vou trocar pela pílula de graça. Obviamente eu não fiz isso por conta própria, eu marquei uma consulta com o ginecologista e falei com ele que eu queria trocar a pílula anticoncepcional, e ele falou que tudo bem, mesmo sabendo qual pílula que era. E aí eu fui, né? Eu falei, se o ginecologista falou que tá tudo bem, então vamos trocar. É ótimo, porque eu já economizo um dinheirinho a mais por mês aí que tava pesando na minha conta. Alguns meses depois de eu ter começado a tomar essa pílula diferente que dava pelo SUS, eu tive uma inflamação nas glândulas mamárias que, gente, era assim, era uma dor insuportável. O meu peito ficou até com o bico meio roxo, sabe? Com o mamilo meio roxo, e foi muito difícil pra mim passar por esse processo, e eu fiquei com bastante medo, porque já desde essa época já se falava muito da relação entre pílula anticoncepcional e o câncer de mama, né? Quando essa inflamação apareceu, eu fui numa outra ginecologista pra pedir uma segunda opinião e falei pra ela que eu tinha trocado a minha pílula de tal pra tal e que eu tava sentindo essa inflamação na minha mama, né? Que minha mama tava muito dolorida, especialmente no período pré-menstrual, e que meu mamilo ficava meio roxo quando eu tava na TPM. E aí ela achava um absurdo que o primeiro ginecologista, tivesse topado que eu trocasse a pílula daquela que eu tomava pra essa, porque essa era muito mais forte do que o que eu precisava. E aí ela trocou mais uma vez a minha pílula e passou um tratamento de vitaminas e tudo mais pra que essa glândula desinflamasse e o meu seio voltasse ao normal. Depois de alguns anos com esse anticoncepcional novo que ela tinha trocado, né, porque aparentemente parece que a ideia dos ginecologistas nunca é a primeira opção parar de tomar a pílula, eles trocam todas as vezes que você tem um problema com uma, eles te trocam por outra. E aí eu descobri que eu tava com um caroço no meu seio, tá? Era o mesmo seio que tava mais inflamado quando eu tive aquele problema com o primeiro anticoncepcional mais problemático. E aí eu fui fazer os exames tudo certinho em outra ginecologista, porque, né, se eu voltasse na outra, provavelmente ela ia falar, não é nada,
nada desse anticoncepcional que eu te passei, não. E aí eu sempre ia em outros ginecologistas pra pedir uma segunda opinião, né? Que no caso foi segunda, terceira, quarta. E aí nessa nova ginecologista, ela fez todos os exames, inclusive punção aspirativa desse nódulo, que apesar de no toque ele tá parecendo um nódulo benigno, é sempre bom você fazer esse exame que é um pouco mais profundo, que é tipo uma biópsia mesmo, pra você ter certeza que não é nada maligno, né? E aí sim, era realmente um nódulo benigno que tinha sido causada provavelmente por conta daquela inflamação anos atrás, que foi tratada, mas que, né, gente, uma inflamação na glândula pode acontecer de criar esse nódulo, esse carocinho e tudo mais. E aí, nessa época que eu comecei a já ter ranço de anticoncepcional, e eu já queria ter parado desde essa época, mas eu tava na dúvida de se eu fosse substituir o anticoncepcional, o que eu usaria, né? Durante essas pesquisas, eu me deparei com sites de meninas contando relatos do porquê que elas pararam com o anticoncepcional. Tem algumas histórias, assim, tenebrosas que você fica assustada, e outras histórias, assim, só de pessoas que passaram por alguma coisinha, alguma complicação e decidiram parar, e outras que simplesmente não passaram por complicação nenhuma, mas por medo de vir a desenvolver alguma outra coisa mais séria, decidiram parar. E foi aí que essa ideia surgiu na minha cabeça de parar com os hormônios. Mas eu tinha alguns problemas. Primeiro, eu não conhecia o meu corpo sem hormônios, porque desde praticamente o começo da minha menstruação eu já tomava anticoncepcional, então eu não sabia como é que era a minha menstruação sem anticoncepcional. E com o anticoncepcional, que na teoria ele reduz cólicas, reduz TPM, reduz fluxo menstrual, eu já tinha muito desses problemas, eu já tinha cólica, eu já tinha um fluxo menstrual extremamente intenso e eu já tinha uma TPM horrorosa. Eu falei, meu Deus, se eu parar de tomar anticoncepcional é capaz de eu enlouquecer. E eu tinha outros fatores também que me impediam de tomar essa decisão antes, que era a minha diabetes, né? Eu sou diabética tipo 1 e eu não sabia como seria o meu controle glicêmico, se ia mudar alguma coisa a partir do momento que eu decidisse parar de tomar anticoncepcional, se ia melhorar ou se não ia melhorar. E o outro fator e último fator dessa questão foi a questão da musculação. Vocês que me acompanham lá no Instagram sabem que eu gosto de fazer musculação e provavelmente se eu parasse de tomar anticoncepcional, que é o que o pessoal diz aí, eu ia ter muito mais facilidade de ganhar músculo e desenvolver uma melhor qualidade muscular e talvez até mais resistência no treino, mais coisas, justamente por não ter essa quantidade excessiva de hormônio sintético dentro de mim. E lá fui eu novamente conversar com a ginecologista sobre parar o anticoncepcional. Obviamente dessa vez eu não tinha trocado de ginecologista, eu fui na mesma que tinha feito os exames do nódulo e tudo mais, porque ela não tinha trocado a pílula anticoncepcional. Ela colocou a ideia de talvez trocar o método, e foi nisso que eu acabei confiando um pouco mais nela. Nesse negócio de conversar sobre os métodos, ela me falou de vários outros métodos que eu poderia testar, falou do DIU com hormônio, falou do adesivo, falou do chip, falou de tudo quanto é coisa, e eu fui pesquisar, obviamente, antes de tomar uma decisão a respeito do que eu ia fazer. Só que nesse meio tempo eu tinha decidido parar de tomar o anticoncepcional de vez, até poder trocar por um outro método, né? O pessoal fala que o DIU hormonal, ele é um pouco mais tranquilo do que a pílula anticoncepcional, apesar de ainda ser um hormônio sintético, e eu ainda ficar com aquela dúvida, eu tava inclinada a colocar o DIU hormonal como método contraceptivo na minha vida. Só que nesse tempo que eu parei, aconteceram muitas coisas que talvez eu não sei se vai ser o caminho que eu quero seguir, entendeu? Agora eu vou finalmente contar pra vocês como é que foi parar a pílula anticoncepcional, e eu acho que essa é a parte mais importante desse vídeo, então presta atenção se você tá pensando em parar e se você já parou, porque pode ser sim que cada um reaja de um jeito diferente, cada mulher vai ter a sua reação, mas eu quero contar a minha experiência pra quem tá pensando em parar, talvez já ir preparada pra o que ela vai ter que enfrentar. Parar com o anticoncepcional acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Foram 10 anos tomando hormônio artificial, né, colocando hormônio artificial pra dentro, e essa história de colocar hormônio mudava completamente o funcionamento natural do meu corpo, né? Obviamente, quando eu decidisse parar, o meu corpo ia passar por um processo de abstinência até ele se acostumar com o que ele deveria fazer naturalmente, né? O meu primeiro mês eu tive uma TPM horrível. Assim, gente, eu não sei nem explicar como é que foi aquele primeiro mês. Eu basicamente não me reconhecia. Eu tava com uma variação de humor
humor, assim, absurda. E eu chorava muito e brigava muito com todo mundo. Além disso, a minha pele ficou muito estragada. Eu tinha várias áreas de ressecamento no rosto, sabe? Que a pele ficava descamando, mas ao mesmo tempo áreas muito oleosas, espinhas internas, espinhas externas, espinhas extremamente inflamadas. Eu ficava cansada, sem energia, e eu tinha cólicas, assim, parando pra pensar agora, que eu mal conseguia levantar da cama. O meu fluxo ficou extremamente intenso e durou cerca de 8 dias nesse primeiro mês. E além disso, eu tinha dores de cabeça de uma forma tão bizarra que até quando eu tava dormindo eu tinha dor de cabeça. A única coisa que eu conseguia pensar nesse primeiro mês é que se eu tivesse que passar por aquilo mais um mês, eu provavelmente ia voltar com o anticoncepcional porque eu não ia aguentar. No segundo mês eu achei que tudo ia melhorar, que já tava tudo tranquilo, só que a vida é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Sim, o segundo mês foi ainda pior. Eu achei real que eu tinha chegado no fundo do poço, mas aí veio o Satanás e abriu um alçapão e me puxou pelo pé pra descer mais, entendeu? Nesse mês eu acho que eu tive uma das piores crises existenciais da minha vida. Eu tive muito problema de autoestima e problemas emocionais, assim, que eu não sabia real o que estava acontecendo. A minha dor de cabeça continuava até quando eu tava dormindo, não parava um segundo. E eu tinha um rosto nas minhas espinhas. Não era mais espinhas no meu rosto. A minha cólica era tão forte que dava vontade de vomitar. E o meu fluxo era tão intenso que eu chegava a ter vazamento com coletor menstrual cerca de 5, 6 vezes no mesmo dia. Mais uma vez, eu pensei muito em parar, mas eu falei, se eu já resisti esses 2 meses que foram horríveis, por que não tentar por mais um mês pra ver o que vai dar, né? Como eu já tava no inferno, era melhor eu abraçar o capeta, não é mesmo? No terceiro mês, continuava muito ruim o aspecto emocional. A minha TPM, ao mesmo tempo que me deixava muito raivosa, ela me deixava muito estranha. Nem sei definir o que eu sentia naquele momento. Nesse período, eu até tinha pensado em fazer um vlog de como estava sendo a experiência de parar com o anticoncepcional, só que eu não conseguia gravar nada, gente, porque, real, vocês não iam me reconhecer. Eu deixava pra gravar só nos períodos em que eu realmente tava fora, bem longe do período menstrual pra dar certo, porque senão ia ser muito estranho. A pele, ela continuava ruim, mas estava menos pior. E o fluxo durava menos tempo e as cólicas até que estavam razoavelmente suportáveis. Foi no 4º mês que eu comecei a melhorar essa questão da TPM e finalmente eu cheguei no mês que eu achei que eu não iria enlouquecer. A minha cólica já foi uma coisa que deu pra sobreviver sem remédio e o fluxo tinha começado a regular e tava durando em torno de uns 5 dias no máximo. Foi no 5º mês que eu comecei a me sentir finalmente uma pessoa normal. Eu só fiquei um pouquinho irritada na TPM, mas acredito que, né, quem não fica? E eu não tinha tanta variação de humor. Eu tive cólica, mas só no primeiro dia de fluxo, e o meu fluxo nesse 5º mês durou 4 dias. A pele aparecia algumas espinhas aqui ou ali, mas nada tão intenso quanto antes. Nos meses que seguiram, basicamente me fizeram esquecer o porquê que eu comecei a tomar anticoncepcional para começo de conversa. Eu continuei tendo uma TPM normalzinha, o meu fluxo só ficava intenso no primeiro dia. Em alguns meses eu tive cólica, mas em outros não. O meu fluxo continuou durando cerca de 4 dias e ficavam cada vez mais previsíveis, sabe? Até pro aplicativo, se eu acompanhasse pelo aplicativo, dava certinho o dia que a menstruação vinha e não tinha problema quanto a isso. A minha pele foi melhorando cada vez mais e dependendo do mês, nem espinha aparece. Eu definitivamente me sinto mais disposta agora. Eu não tenho mais tanta facilidade a engordar quanto eu tinha quando eu tomava o anticoncepcional. Quanto ao ganho de massa muscular, eu sinto que sim, tá mais fácil, mas pela facilidade agora de eu perder peso, eu sinto que eu defino com mais facilidade e ganho com mais facilidade também. E no geral, a minha energia para fazer atividade física melhorou bastante. Até o momento, eu vi muitos benefícios em relação a parar com o anticoncepcional. Honestamente, eu não pretendo colocar hormônio para dentro do meu corpo nunca mais. Se eu pudesse dar uma dica para quem tá querendo parar com o anticoncepcional, eu definitivamente diria para você se preparar para a guerra que tá por vir. Você vai precisar ser muito forte, especialmente nos primeiros 3 meses. E se você já parou e tá pensando
pensando em desistir porque você passou o primeiro mês e o segundo tá pior ainda e você tá achando que não é pra você essa questão de parar com o anticoncepcional, eu só quero que você saiba que uma hora vai melhorar. E eu sei que se alguém tivesse me falado isso no começo, lá naquele segundo mês especialmente, eu não teria acreditado. Mas vale a pena quando você já enfrentou o pior, que provavelmente deve ser o segundo mês, você vai aguentar o resto tranquilamente. Bom, pessoal, essa foi a minha experiência parando de tomar o anticoncepcional. Eu espero de verdade que eu tenha ajudado alguém. Como eu falei lá no começo do vídeo, cada pessoa é diferente. Existem mulheres que, por exemplo, param o anticoncepcional e demoram cerca de 3 meses pra voltar a menstruar normalmente ou pra voltar a menstruar at all. E eu gostaria muito que vocês soubessem disso, mas que vocês façam as suas consultas certinho, conversem abertamente com o ginecologista de vocês. Eu acho que quando você toma a decisão de parar, provavelmente vai ser muito melhor, porque não há nada melhor do que o nosso corpo naturalmente, né? Não há nada melhor do que o funcionamento dele do jeito que tem que ser. E, enfim, se você tem mais dúvidas a respeito de anticoncepcional, se vocês querem que eu grave mais vídeos a respeito disso, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber, e eu quero muito poder compartilhar com vocês mais a respeito disso. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrita, de curtir e me seguir em todas as redes sociais. Um beijo enorme e até o próximo vídeo!